Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia a todos. Neste domingo, pela manhã, mais uma vez, trazemos um estudo através da internet pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E o nosso tema hoje será o trabalho na seara de Jesus. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome, em pensamento, para refletir em torno de um tema espírita, em torno do Evangelho, das Tuas lições, trazidas para o nosso contexto atual. Vos pedimos, Senhor, que nos inspire, que nos ajude, que nos auxilie nesta tarefa, para que todos os que estão nos acompanhando pela internet possam algo tirar de bom, de útil, de proveitoso deste estudo desta manhã. Que os bons espíritos possam nos amparar e nos sustentar e que possam fluidificar as águas dos irmãos que assistem este estudo no dia de hoje. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é o trabalho na seara de Jesus. O que seria esta seara de Jesus? Buscando no dicionário, nós verificamos que seara significa um campo de cereais, uma extensão de terra cultivada, um campo semeado. Este é o sentido da palavra. No sentido figurado, seara pode significar um âmbito de interesse, uma associação, um partido, alguma corrente de ideias. E no sentido religioso, qual seria o sentido de seara? A seara de Jesus. É o campo de trabalho espiritual que Jesus nos oferece nesse mundo. O campo de trabalho para o qual Jesus nos convida. O próprio Jesus se referiu a esta seara no capítulo 10 de Lucas, quando ele designou outros 70 discípulos e os enviou de dois em dois a todas as cidades aonde ele havia de ir, os locais por onde Jesus iria ainda passar. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha só o versículo do Evangelho. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o que foi que Jesus recomendou a esses discípulos? Ele recomendou: em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. Os discípulos, portanto, seriam mensageiros da paz. E diz também, curai os enfermos, que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Recomendou que trabalhassem, então, a cura espiritual das pessoas e que anunciassem o reino de Deus. Por isso, alguns religiosos acham
que trabalhar nessa seara de Jesus é pregar o Evangelho. Alguns até assumem literalmente esta função e vão às ruas, vão às praças durante alguns dias da semana, com a Bíblia nas mãos, para pregar o Evangelho àquelas pessoas que estão passando ali, muitas vezes com pressa. Então, esses compreenderam isso literalmente. Mas nessa recomendação de Jesus aos discípulos, há todo um roteiro de trabalho. Jesus nos envia como discípulos. Discípulos que somos, aprendizes do Evangelho, iniciantes no estudo e na vivência do Evangelho. E nos envia adiante dele como mensageiros da paz, como veículos de cura e anunciadores do reino de Deus. Essas são as características da missão outorgada por Jesus aos discípulos. A seara é grande, como disse Jesus, mas nosso estudo de hoje pretende falar desse trabalho na seara de Jesus, especificamente no campo do movimento espírita. Vamos falar do trabalho nas leiras do Espiritismo. Então, o trabalho é bem amplo, envolve diversas leiras. Então, falaremos hoje, especificamente, com mais detalhes, das leiras espíritas. Iniciamos falando do trabalho, da lei do trabalho, que é uma lei da natureza. Aprendemos com Allan Kardec que, por ser lei da natureza, o trabalho constitui para nós uma necessidade, conforme os espíritos respondem lá na questão 674 de O Livro dos Espíritos. Trabalho é lei da natureza, portanto, constitui para nós uma necessidade. Todos temos a obrigação de nos tornarmos úteis aqui na Terra. E devemos fazer isso conforme os meios de que dispomos. Mesmo aquele que não precisa trabalhar, aquele homem rico, aquela mulher rica, ele precisa se tornar útil de alguma forma. Então, a missão dele, especificamente, pode passar pela geração de empregos. Ele vai usar a sua inteligência, os seus recursos, para gerar emprego e assim beneficiar muita gente. Então, ele é o mordomo dos bens divinos que recebeu altas responsabilidades, porque está, com a mordomia, está com o gerenciamento de muitos bens do nosso Pai Celestial. E no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 17, Jesus afirma assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Refletindo nesse ensinamento de Jesus, nós podemos constatar que é pelas obras que o Espírito deixa suas marcas no mundo onde vive, e estabelece em grande parte seu laço de ligação com seus semelhantes, mediante o trabalho. E também buscamos no Evangelho outras referências que têm a ver com esse tema. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 35, Jesus diz assim: o homem bom tira boas coisas de seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, esse tesouro, que está no nosso coração é a origem daquelas ações nossas boas ou ruins. Então, do bom tesouro, vamos tirar boas coisas. Do mau tesouro, vamos tirar coisas más.
Então, o trabalho e as obras nesse mundo de espíritos encarnados abrange para nós realizações de natureza material e de natureza espiritual também, que na realidade estão sempre interligadas. Assim, lá no versículo 17 do capítulo 7 de Mateus, Jesus fala: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Jesus também acrescenta, lá no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Olhem só que advertência. Quem não é comigo é contra mim. Então precisamos ser com Jesus, estar com Ele. Precisamos nos alinhar nesta seara de trabalho, que é a seara de Jesus, para ficar a favor de Jesus e não contra Ele. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, não foca. Ele vai dispersar o resultado do seu trabalho. E Jesus ainda acrescenta: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Olhem só que recomendação importante. Entre vós, quem quiser ser grande, será vosso serviçal. Portanto, ser o servidor de todos, esta deve ser a meta do trabalhador espírita. A gente, quando chega na casa espírita, começa a frequentar as palestras, a gente dificilmente percebe quem são, por exemplo, os diretores da casa, que são os que estão mais ocupados no trabalho, estão lá na orientação espiritual, ou estão na tarefa da evangelização infantil, ou estão na tarefa mediúnica. Então a gente percebe na casa, num primeiro momento, aquela pessoa que nos recebe, aquela pessoa que abre as reuniões e o expositor daquele dia. E não percebe o grande fluxo de trabalho que está acontecendo ali naquele momento. E o trabalhador espírita, ele deve procurar, nesse contexto, ser o servidor de todos. Porque a direção, esses cargos administrativos na casa espírita, eles são uma responsabilidade de trabalho. Não envolve nenhuma diferenciação entre quem é da diretoria e quem são os demais trabalhadores e quem são os frequentadores da casa. Então, o que há ali é uma divisão de responsabilidades no trabalho, porque estamos trabalhando na seara de Jesus. Falaremos então agora um pouco desse trabalho na seara de Jesus. O trabalho está relacionado à nossa missão aqui na Terra. Missão não no sentido de uma tarefa grandiosa, mas daquilo que nós viemos fazer aqui. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos nós podemos ter a nossa utilidade, podemos ser úteis de alguma forma. E na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim à espiritualidade superior: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A resposta: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Vejam só que a resposta não se refere exatamente aos nossos trabalhos, né? Simplesmente aos nossos trabalhos no campo religioso. É uma resposta ampla. A pergunta é:
em que consiste a missão dos espíritos encarnados: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. Então, mesmo que não seja no campo religioso, cada um de nós tem uma missão aqui na Terra que se enquadra numa dessas 3 facetas que os espíritos listaram: instruir os homens, auxiliar o progresso dos homens, melhorar as instituições. De tal forma que, quando desencarnarmos, passarmos para o plano espiritual, poderemos fazer essa avaliação. Será que eu ajudei a melhorar alguma instituição terrestre? Será que eu melhorei aquela instituição em que eu trabalhava? Ela se tornou melhor depois da minha passagem por ali? Será que eu melhorei o órgão público no qual eu trabalhei? Será que eu melhorei a minha comunidade, a minha cidade? Será que eu ajudei a melhorar o meu lar? A instituição familiar, o lar, ela se tornou melhor por causa do meu trabalho? É um questionamento que a gente faz quando deixa este mundo. Então, falando mais especificamente do trabalho na seara de Jesus, mas nas leiras do Espiritismo, num setor de trabalho da seara de Jesus, que é o campo de trabalho espírita. É isso que é o nosso tema principal hoje, em torno desse trabalho na seara de Jesus. Então, buscando nessa resposta dos espíritos para Allan Kardec, né, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. O primeiro ponto que os espíritos trabalharam foi em instruir os homens. Então, nesse tópico da instrução dos homens, sobre isso nós buscamos uma referência do Espírito Emmanuel, que nos afirma que o Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Olha o campo de trabalho que se desdobra em torno dessa afirmativa. E Emmanuel acrescenta: façamos da educação com Cristo o culto de nossa vida. Podemos dedicar a vida em torno dessa educação com Cristo. Sabemos que o Centro Espírita, além de templo e hospital, é também uma escola, onde se promove a educação com Cristo. É um templo religioso. É um hospital porque recebe ali, muitas vezes, os enfermos do espírito. Todos nós somos ainda enfermos do espírito, necessitando da cura espiritual. Então, nesse sentido, o Centro Espírita também é um hospital. E é uma escola que promove a educação com Cristo, nos dizeres de Emmanuel. É por isso que esse espírito benfeitor, na questão 60 do livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele afirma que o espiritista sincero deve compreender que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas, visto consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Então, esta é a questão 60 do livro do Consolador, no qual destacamos esse trecho. A tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas. Para a gente gravar. E, buscando além do campo do Espiritismo, temos, em torno desse tema da instrução,
a missão da paternidade, da maternidade, através da qual os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Eles são responsáveis pela educação dos filhos. Não falamos aqui da educação intelectual, que também é importante, mas a educação moral, formar o caráter do filho, incutir nele hábitos sadios, saudáveis. É uma educação não para formar homens instruídos, mas para formar homens de bem. Muitas vezes, há pais que se sacrificam para proporcionar o melhor colégio particular para os filhos, a melhor faculdade, o curso de inglês, a viagem ao exterior para um estágio, mas não se preocupam com a formação de hábitos. Então, essa educação, que conforme nós aprendemos no Espiritismo, né, e conforme Emmanuel vem nos trazer, é uma educação não para instruir intelectualmente os homens. Né? Educação esta que é importante também, mas o objetivo é formar homens de bem. E na resposta do Livro dos Espíritos, o segundo campo de possibilidades em torno da nossa missão aqui na Terra é auxiliar-lhes o progresso. Auxiliar o progresso dos homens. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, esse trecho da codificação espírita fala que se nós nascemos num meio onde foi possível desenvolver a nossa inteligência, isso tinha uma finalidade. É para que nós a utilizemos para o bem de todos. Não podemos utilizar essa inteligência favorecida pelo meio em que reencarnamos somente para o nosso exclusivo proveito, no sentido egoístico. É uma missão. E essa missão, por nossa vez, traz a responsabilidade de desenvolver, né, através do nosso trabalho, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. E, por fim, no terceiro aspecto que a questão do Livro dos Espíritos fala em torno da missão dos homens na Terra, eles dizem assim: melhorar-lhes as instituições por meios diretos e materiais. O que seria isto? Melhorar as instituições. Seria, por exemplo, trabalhar para tornar o mundo melhor, tornar a família melhor, tornar a comunidade melhor, a sua cidade. Trabalhar, enfim, para melhorar as práticas utilizadas no mundo. Se o mundo hoje utiliza muito práticas corruptas, temos que trabalhar para mudar isso, mudar essas práticas. E a gente percebe que a humanidade, num sentido geral, ela está no movimento nesse sentido, de melhorar as práticas, de lidar, né? As grandes empresas têm lá os seus processos de governança para cercear as possibilidades, né? Inibir as possibilidades de corrupção, as práticas socioambientais, enfim, a gente nota um movimento geral nesse sentido, de melhorar as práticas utilizadas no mundo. Tornar o mundo melhor é uma missão com a qual o Espiritismo contribui através, por exemplo, da evangelização que é feita nas palestras públicas e nas reuniões de estudo também.
Para ser um trabalhador nas palestras públicas, quem se interessar por isso, o espírita pode se candidatar a esta tarefa, manifestando a sua intenção. Então, se você é um frequentador da casa espírita e você se interessa na tarefa da exposição espírita, quer ser um palestrante, a casa oferece um curso de expositores que é oferecido periodicamente. Então, você pode manifestar o interesse de se inscrever numa próxima turma, porque dessa forma você vai estar se capacitando, né? Estudando continuamente também, para ser um expositor da casa. Se a pessoa, por exemplo, tem interesse em trabalhar nas reuniões de estudo que acontecem na casa às terças-feiras, atualmente um dos nossos estudos de terça-feira, o Mildinho do Evangelho, é realizado através da internet. A primeira coisa é a pessoa começar a participar dessas reuniões, nos procurar para participar dessas reuniões, para que mais tarde possa também se responsabilizar por parte desses estudos. Tornar a família melhor. De que forma podemos auxiliar essa instituição família no movimento espírita? Ora, o trabalho da evangelização da infância e da juventude é essencial para que a família melhore. À medida em que trabalhamos para o esclarecimento e para o equilíbrio também das crianças e adolescentes, o movimento espírita trabalha para tornar a instituição familiar melhor. Se a pessoa se interessa em ser um evangelizador da infância e da juventude, basta procurar a coordenadora desta tarefa na casa, que é a Adriane, e também manifestar o interesse. É preciso ter responsabilidade, é preciso ter disponibilidade e vontade de estudar e de aprender. Ter constância, perseverança. Porque André Luiz, no livro Conduta Espírita, esse espírito nos diz que, se for para abandonar uma tarefa espírita, é preferível nem iniciar. Porque quando nós iniciamos qualquer tarefa espírita, um espírito benfeitor começa conosco para trabalhar mais diretamente ligado a nós. Então, quando nós abruptamente interrompemos essa tarefa, abandonamos essa tarefa, o espírito também é prejudicado, ele fica sem aquela tarefa para a qual ele se engajou, ele se comprometeu, se responsabilizou. Então, tomando a decisão e pensando bem, avaliando bem a nossa capacidade de perseverar na tarefa, nós podemos sim manifestar o interesse em participar como um trabalhador espírita. Porque, como a gente diz no meio espírita, a gente não abandona a tarefa espírita. A tarefa é que nos abandona às vezes, né? Quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual. Então, assim, num sentido mais humorístico. Como que podemos tornar a humanidade melhor? Através das ações solidárias, como nós vemos na tarefa da assistência socioespiritual, que na casa, antes da pandemia, era realizada aos sábados pela manhã. Então, ali acontece mensalmente a doação das cestas básicas para as assistidas. Temos também campanhas de roupas, são doadas roupas para as pessoas necessitadas. Periodicamente temos também campanhas do agasalho, que, aliás, alguns companheiros na casa estão promovendo agora. O Mauro, trabalhador espírita da casa, que todos conhecem, com essa proximidade do inverno, já iniciou as coletas para a campanha do agasalho, que serão distribuídas, essas roupas, esses agasalhos, para os moradores de rua, no âmbito da tarefa do pãozinho, que ele coordena. Vemos também, nesse sentido, na casa, a tarefa do enxovalzinho. Uma tarefa belíssima, em que algumas pessoas trabalham ali na confecção de enxovais para recém-nascidos,
ou na aquisição de peças, para doarem para as mães necessitadas. Então, uma tarefa de um alcance fabuloso, cuja história da criação, do surgimento dessa tarefa do enxovalzinho, ela pode ser lida lá na história da vida de Chico Xavier. Porque essa tarefa se iniciou através do espírita Wallace Leal Rodrigues, que teve a ideia de iniciar esse trabalho, né, de doação de enxovalzinhos para as mães pobres. E visitando Chico Xavier, certa vez, ele relatou para ele que havia iniciado essa tarefa e que não imaginava como é que essa ideia poderia ter surgido para ele. E o Chico Xavier disse para ele assim: "Ah, você não sabe não. De onde surgiu essa ideia, não é? Emmanuel está me dizendo aqui para você reler o livro Há 2000 anos. Então, imediatamente ele busca lá na prateleira de Chico Xavier o livro Há 2000 anos e vai ler a história de Lívia, né? Lívia, aquele espírito elevado, que era esposa do senador Públio Lentulus. Ela, quando estava presa, prestes a ser sacrificada no circo romano, ela havia trocado de lugar com uma escrava para salvar a vida da escrava, havia trocado de roupa, e iria ser ali abatida pelos leões. Naquele momento ali, ela disse que tinha muita vontade de auxiliar as mães pobres. Então era Lívia, esse espírito tão elevado, que havia inspirado o Wallace Leal Rodrigues à criação, à iniciação daquela tarefa do enxovalzinho. E uma tarefa que ficou no movimento espírita. Até hoje é realizada. Na nossa casa temos algumas companheiras lá que se responsabilizam por essa tarefa. Ela nunca deixou de existir ali na casa. Tornar a cidade melhor, melhorar as práticas. Em tudo isso, o grupo espírita contribui também no conjunto do seu trabalho. E agora, vamos falar mais diretamente de uma das leiras do espiritismo, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, a casa maravilhosa que nos acolheu, que nos abriga hoje, na qual nos congregamos, nos reunimos e ali estudamos, aprendemos e trabalhamos. Quando chegamos à casa espírita, nas primeiras vezes, vamos assistir algumas palestras, tomar o passe, como eu disse. E na medida em que vamos frequentando a casa, nos afinizando com o centro, surge em nós a vontade de também trabalhar nas tarefas da casa. Então temos na casa uma campanha maravilhosa, que é a campanha do quilo. É uma tarefa belíssima, em que os trabalhadores percorrem ruas em busca das doações de alimentos que serão depois destinadas às assistidas da casa, aquelas pessoas necessitadas. É um grande aprendizado, é um exercício para quem realiza essa tarefa, porque ele recebe muitos nãos. E há um grande aprendizado ali envolvido, porque muitas vezes, na mansão, nós não conseguimos doação nenhuma, mas naquela casa humilde, a pessoa, às vezes, divide um punhadinho de arroz que ela ainda possui para doar para as pessoas mais necessitadas. Então, uma tarefa que é uma verdadeira, eu sempre disse, que é uma verdadeira higiene mental para quem realiza. Esperamos, né, que essa tarefa volte logo, porque está suspensa agora com a pandemia. E os companheiros que participam da tarefa já há mais tempo nos incentivam muito quando participamos dela. Eu me lembro a primeira vez que fui na campanha do quilo, e chegando ali na avenida ou na rua Vicente Risola, numa das primeiras casas, eu bati e não consegui nada. E aí uma companheira mais experiente na campanha
uma grande amiga, a Heloísa, viu aquilo que eu havia desanimado um pouco e me disse assim: não se preocupe, na próxima casa você vai ganhar. E assim foi feito. Voltei para o centro com a sacola cheia, feliz, contente, higienizado mentalmente. Então, eu fui o maior beneficiado dessa tarefa. Temos também na casa a tarefa do passe, que a pessoa também pode se candidatar a ser uma passista na casa. E temos o passe do tratamento espiritual, que é o passe aos domingos, às segundas e às quintas-feiras, um passe específico, né, ao final dos trabalhos do dia. Após o passe dos frequentadores, começam a ser chamados os pacientes que estão no tratamento espiritual. Então, já temos ali uma tarefa que é a pessoa que recebe e que chama os pacientes na fila. Né? As tarefas de apoio ao passe. Tem outra pessoa que recebe as águas dos pacientes para serem fluidificadas. E esse outro que faz o controle da presença das pessoas em tratamento. Agora, na pandemia, temos o passe à distância, que é uma tarefa maravilhosa em que nós temos várias equipes de trabalhadores dedicados diariamente, né, cada um no seu dia, no seu horário, né, sempre às 21h30, ao tratamento, ao passe, melhor dizendo, ao passe à distância para aquelas pessoas inscritas. Então, temos os grupos gerais e temos os grupos dedicados aos pacientes com Covid, em que vários companheiros já se inscreveram ali e o passe à distância foi uma medida muito salutar e com resultados maravilhosos, né, que nos surpreendem positivamente a cada dia. Então, algum dia, alguém vai contar ainda essas histórias do passe à distância, porque nós vamos conhecendo uma história aqui, outra história ali, e vamos nos maravilhando com os resultados, com a interferência dos espíritos. Um exemplo, quando abrimos o grupo 2 de pacientes de Covid, né, sentimos a necessidade de ter mais um grupo dedicado aos pacientes com Covid, só havia uma pessoa para ser inscrita naquele grupo. E alguém me perguntou, mas só tem uma pessoa? Falei assim, não se preocupe que a espiritualidade irá encaminhar. E a espiritualidade demorou 5 minutos para enviar os 3 primeiros casos. Né? Queriam se somar àquele que já estava inscrito. 5 minutos. Em 5 minutos, eu recebi uma mensagem solicitando a inscrição de 3 pacientes com Covid. Os 3 foram inscritos e, graças a Deus, se recuperaram da enfermidade. Então, esses casos serão contados um dia ainda, quem sabe. Temos o trabalho na casa da exposição espírita, as palestras. E quem se interessar por esse trabalho, nós temos na casa os cursos de formação de expositores, que também são oferecidos esporadicamente, periodicamente. Temos a tarefa mediúnica, que se desdobra nas reuniões de estudo da mediunidade, né, que não são reuniões mediúnicas, são de estudo ainda, mas na tarefa mediúnica propriamente dita, nós temos as reuniões de educação mediúnica para os médiuns que estão iniciando na tarefa. Temos a reunião de desobsessão. Temos a reunião mediúnica de orientação espiritual também, onde os médiuns têm a oportunidade de auxiliar na orientação espiritual, permitindo, por seu intermédio, a manifestação dos benfeitores espirituais nos casos que estamos tratando nos dias. Temos o trabalho lá dos orientadores espirituais, dos médiuns. E, após a orientação, algumas pessoas são encaminhadas para o tratamento espiritual, que são realizados através de 3 pilares, que são
a frequência às palestras públicas em dias determinados e a fluidoterapia, que se desdobra no passe e na água fluidificada. Então, frequência às palestras, o passe e a água fluidificada são os pilares do tratamento espiritual. E no tratamento espiritual há aquelas tarefas de apoio também. Existe a pessoa que agenda os que serão atendidos na orientação espiritual. Temos a pessoa que recebe os que vão à casa pela primeira vez, inscritos para a orientação espiritual naquele dia. Temos na casa o trabalho com a mocidade. Os adolescentes são evangelizados ali nessa tarefa, se organizam, participam da Comeb, das reuniões regionais, realizam espetáculos da arte espírita. Então, uma tarefa belíssima que é a da mocidade. Todo espírita deveria encaminhar os seus jovens, né, recomendar a eles que participem dessa tarefa, né, participem desse trabalho. Porque ali ele vai não só aprender, vai se evangelizar, mas ele tem a oportunidade de auxiliar também nos diversos campos de trabalho da mocidade, no campo da arte, no campo do estudo, no campo da assistência socioespiritual, que eles também auxiliam, né? Das visitas fraternas que eles organizam às vezes, né? com frequências regulares, né? Na casa temos as visitas fraternas que são realizadas no momento no asilo Afonso Pena, mas que já foi em outros locais. Visitamos por vezes o Caminhos para Jesus, aquela instituição benemérita. A colônia Santa Isabel também já foi visitada por companheiros da casa. Temos também as reuniões de estudo, que antes da pandemia estavam concentradas nas terças-feiras. A reunião do miudinho do Evangelho, em que estudamos metade do tempo o Livro dos Espíritos e na outra metade o Evangelho de Jesus, versículo por versículo. E também, no salão, o estudo da mediunidade, que é a porta de entrada para aqueles que sentem em si a presença das faculdades mediúnicas. Aqueles que sentem, de alguma forma, a presença dos espíritos, que eventualmente têm alguma percepção mediúnica, devem começar por esta reunião, pela reunião de estudos da mediunidade, onde vão se esclarecer, porque o primeiro dever do médium é estudar, para conhecer o que é mediunidade e para compreender as suas faculdades. Temos os seminários que a casa periodicamente promove e oferece muitas oportunidades de trabalho nas exposições do seminário, no apoio, na organização dos eventos. E temos as tarefas administrativas, que são também parte importante da casa, que definem as diretrizes dos trabalhos, corrigem aquilo que precisa ser corrigido, cuidam da manutenção da casa, das contas da casa, né? Porque a casa, ela necessita cumprir com seus compromissos, né? Da energia, dos impostos. Então, são tarefas dos companheiros da diretoria, que são eleitos ali para essa tarefa na Assembleia da Casa, entre os membros ali, né? Os trabalhadores da casa, e realizam essa tarefa, que é mais um encargo, uma responsabilidade, mais uma tarefa também na seara de Jesus. Então, concluindo, o trabalho é uma lei da natureza. E o trabalho na seara espírita é a oportunidade que temos hoje, dentro deste convite que Jesus nos fez para que fôssemos seus discípulos. O discípulo é aquele aprendiz. Ele aprende, mas ele aprende trabalhando, cooperando, porque sabemos que não estamos pisando nessa terra pela primeira vez.
já reencarnamos aqui muitas vezes. Trazemos problemas do passado que estão no nosso inconsciente e que se manifestam às vezes em nós na forma de repetição de maus hábitos, na forma de inibições, de traumas. E precisamos trabalhar isso. E de que forma trabalhamos isso? Criando hábitos novos. Então vamos trabalhar na seara de Jesus. Criar os hábitos novos, trabalhando em favor do próximo de alguma forma, nessas inúmeras oportunidades que eu citei, somente dentro dessa leira do Espiritismo, em que podemos oferecer a nossa ajuda. Conhecemos muitos companheiros, e quase todos nós também somos exemplos desse tipo de situação, né? Exemplos no sentido assim, de que vivemos isso também, né? De chegar a casa em estado de muita necessidade, perturbado, necessitado de esclarecimento, muitas vezes necessitado de um processo de desobsessão, né, através das influenciações que atraímos para nós. E muitas vezes a gente começa na casa recebendo passe, na frequência das reuniões comuns, as semanais. Às vezes entramos num tratamento espiritual e trabalhando muitas vezes como orientadores, a gente vê muito isso lá. A pessoa começa lá no tratamento espiritual, aí faz o retorno dali a um ano, muitas vezes dali a um ano, e ainda não melhorou, e aí faz um outro retorno. E a gente percebe que a pessoa só começa a melhorar de fato, só começa a melhorar efetivamente quando ela começa a se engajar em alguma tarefa na seara de Jesus. Então a pessoa relata suas melhoras e conta também que ela começou a participar da visita fraterna ao Asilo Afonso Pena, junto com trabalhadores da casa, que ela começou a trabalhar também trazendo de vez em quando algumas doações para as assistidas, que ela começou a participar da campanha do quilo, e você percebe, através do relato dela, que as melhoras foram significativas. Então, o trabalho para nós hoje, na seara espírita, com Jesus, é a maior oportunidade que estamos tendo nessa reencarnação, para que possamos aproveitar a oportunidade reencarnatória, para que possamos depois prestar conta dos talentos que recebemos junto a Jesus, para mostrar que esses talentos foram produtivos aqui na Terra. Talentos no sentido amplo, né? Porque às vezes até a dificuldade que nós recebemos, né? Aquela circunstância difícil, ela é um talento recebido de Jesus. Recebido porque dentro daquele clima, né? Daquele contexto de privação, a gente tantas vezes, muitas vezes, se revela mais solidário. E ali começamos um trabalho também na seara de Jesus. Então, me despedindo agora, agradeço a oportunidade dessa palestra mais uma vez. Obrigado pela paciência de quem assistiu até o final. Vamos fazer agora a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos pelo trabalho na manhã de hoje, por essa oportunidade de compartilhar essas ideias alinhadas em torno do trabalho na tua seara. Se alguém dela tirar proveito, já terá valido a pena. Se alguém se conscientizar da importância de trabalhar, de algo contribuir em favor do próximo, já terá sido muito válida essa exposição de hoje. Por isso vos pedimos, Senhor, que nos inspire nas nossas próprias necessidades de melhoria, que nos estimule, que promova, Senhor, a nossa iniciativa,
para que possamos observar as grandes necessidades do mundo e nos engajar, nos tornando parte da solução. Como o Senhor mesmo disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que possamos, Senhor, sermos daqueles que iremos somar e reduzir esse déficit de trabalhadores. Algo realizando de proveitoso, de útil e de bom em favor do próximo. Ampara-nos a todos e que assim seja.